A família Cowden adorava acampar e se preparava para um feriado nas montanhas. Esse é o enredo de uma das histórias de assassinato mais misteriosas da América. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje você vai conhecer uma história real e intrigante. Tem crime e tem mistério. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. A família Cowden morava em White City, Oregon. Richard Cowden, de 28 anos, sua esposa Belinda, de 22, seus filhos David, com 5 anos, e a caçula Melissa, de apenas 5 meses, e o cachorro Droop, foram acampar nas montanhas Siskiyou, em Cooper, Oregon. Hoje, a cidade de Cooper não existe mais. Ela foi inundada com água para criar o lago Applegate em 1980. A família decidiu que iria acampar nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, durante o fim de semana do Dia do Trabalho. O ano era 1974. Richard trabalhava como motorista de caminhão madeireiro. Eles viajaram para o acampamento em sua picape. A família adorava acampar, mas esse acampamento não estava nos planos porque Richard ia transportar um carregamento de cascalho, mas inesperadamente o caminhão quebrou. Então, em vez disso, eles decidiram ir até as montanhas para uma viagem em família. As montanhas Siskiyou estão localizadas no noroeste da Califórnia e sudoeste do Oregon, nos Estados Unidos. Ela se estende em parte da cordilheira e cruza 2 rios. No domingo, 1º de setembro de 1974, Richard e David foram a pé ao Cooper General Store, uma loja de conveniência, por volta das 9 da manhã para comprar leite. Eles deixaram a loja e voltaram para o acampamento. Esta foi a última vez que um membro da família Cowden foi visto com vida. Naquela noite, a mãe de Belinda, que morava a menos de 2 quilômetros do acampamento, havia convidado a filha com um genro e os netos para jantarem em sua casa, que era caminho para eles que já estariam deixando o acampamento. Mas eles não apareceram. E ela foi até o acampamento para ver se havia acontecido algum problema. Quando ela chegou, não havia sinal da família e a caminhonete estava estacionada, com as chaves em uma mesa de piquenique. Uma panela de plástico cheia de água fria estava no chão, e a bolsa de Belinda estava bem à vista sobre a mesa. Uma sacola de fraldas e um fogão de acampamento foram montados, e uma caixa de leite meio acabada também estava na mesinha. Estranha e assustadoramente, o caro relógio de pulso e a carteira de Richard estavam no chão. Havia também um maço de cigarros aberto, que era a marca que Belinda fumava. O caminhão parecia intocado e continha suas roupas, faltando apenas os maiôs. Depois de esperar cerca de 1 hora, a mãe de Belinda deixou o acampamento para notificar as autoridades. Rapidamente, o xerife, os soldados e a Polícia Estadual de Oregon chegaram ao local. Os policiais vasculharam a área até escurecer para recomeçar no dia seguinte. Não havia nenhuma indicação de que algo violento pudesse ter ocorrido no acampamento. O oficial Erickson disse que aquele acampamento era assustador. Até o leite ainda estava na mesa. Na manhã seguinte, em 2 de setembro, o bacê de estimação Droop foi encontrado arranhando a porta da loja de conveniência, mas não havia sinal dos donos. A busca pela família Cowden foi uma das maiores na história do Oregon e incluiu a Polícia Estadual e local, Explorer Scout, o Serviço Florestal dos Estados Unidos e a Guarda Nacional do Oregon, bem como centenas de voluntários. O Serviço Florestal dos Estados Unidos pesquisou 40 quilômetros de estradas e trilhas ao redor do acampamento. Helicópteros e aviões sobrevoaram a área, equipados com imagens infravermelhas. Apesar desse grande esforço de busca, nenhum sinal foi encontrado além do cachorro. A busca oficial na área foi suspensa no dia 7 de setembro,
mas amigos e parentes passaram muitos fins de semana e férias procurando por pistas. A família tinha poucas dívidas, não tinha inimigos e Richard ganhava dinheiro mais que o suficiente para sustentar sua família. Não parecia roubo, pois a carteira e o relógio foram deixados para trás. Nenhum corpo foi encontrado no riacho, o que excluiu o afogamento acidental. As autoridades ficaram perplexas e confusas. 7 meses após os desaparecimentos, em 12 de abril de 1975, 2 garimpeiros estavam caminhando pela floresta quando descobriram o corpo em decomposição de um homem adulto amarrado a uma árvore, em uma encosta íngreme, a cerca de 11 quilômetros do local do acampamento da família. Em uma pequena caverna próxima, os corpos de uma mulher adulta, uma criança e um bebê foram descobertos. A entrada da caverna foi selada com pedras para disfarçar e esconder os corpos. A identificação dos corpos foi feita por meio de prontuário odontológico. As autópsias revelaram que Belinda e David, de 5 anos, morreram em consequência de ferimentos de bala calibre 22 e que a bebê Melissa teve sua cabeça golpeada por trauma contundente. As autoridades médicas não conseguiram determinar a causa da morte de Richard. Pensando na possibilidade de Richard ter assassinado sua própria família, os detetives vasculharam a área em busca de uma arma. Se Richard fosse de fato responsável pela morte de sua família e depois seu próprio suicídio, então algum tipo de arma ainda estaria por perto. Mas nenhuma arma jamais foi encontrada. O tenente Mark Kizar disse depois que toda a natureza da coisa era muito mais esquisita, mas a polícia não se sentia à vontade para discutir naquele momento. As autoridades acreditavam que Richard e David voltaram ao acampamento depois de sua ida à loja de conveniência e a família foi nadar naquela mesma manhã. Pouco tempo depois, provavelmente antes do meio-dia, a família foi sequestrada sob a mira de uma arma e muito provavelmente por alguém que eles não conheciam. O tenente Mark levantou a hipótese de que eles provavelmente foram levados para longe, forçados a subir a encosta íngreme onde foram encontrados. Uma outra família que foi acampar naquele mesmo dia no local e chegou por volta das 5 da tarde, testemunhou, dizendo que enquanto caminhavam no parque naquela noite, eles viram 2 homens e uma mulher estacionando perto de uma caminhonete. Eles agiam como se estivessem esperando a nossa partida e, francamente, eles nos deixaram nervosos, então seguimos em frente. Eles contaram à polícia. Com base na localização de Belinda e dos corpos das crianças dentro da caverna, o tenente Mark suspeitou que o responsável fosse um morador local que conhecia a área e tinha ciência da localização da caverna. Depois que os restos mortais da família foram recuperados, ele se lembrou que um residente que trabalhava como voluntário nas buscas disse à polícia que havia revistado a caverna e que não havia nada lá. A polícia fez com que o homem os levasse até a caverna que ele disse ter revistado. Era a mesma caverna onde os corpos foram descobertos mais tarde. Em agosto de 2020, o ex-detetive da polícia do estado de Oregon, Richard Davis, foi entrevistado para falar sobre seu envolvimento com o caso. Ele contou que várias agências estavam trabalhando por meses a fio. Recrutas ficavam observando os urubus porque eles poderiam levar a polícia até os corpos, mas os urubus nunca pousavam na floresta. Sem novas pistas, o caso esfriou por meses e os policiais começaram a perder as esperanças. Eles também receberam ligações bizarras dando pistas enganosas sobre o caso, e isso frustrou as investigações. Quando os corpos foram encontrados, os investigadores empacotaram tudo até o solo. No entanto, as evidências eram escassas após mais de meio ano de exposição. Tudo o que restou foi uma única bala pertencente a um rifle fabricado pela Marlon. Ainda em 2020, 47 anos depois,
Eles estavam procurando por qualquer pessoa que comprou aquela arma que poderia ter disparado aquele tiro. Um homem chamado Dwayne Lee Little foi tido como suspeito, mas nunca foi acusado dos assassinatos. Ele havia recebido liberdade condicional da penitenciária do estado do Oregon 3 meses antes do desaparecimento da família, após cumprir 10 anos de prisão por ter abusado e matado uma adolescente de 15 anos. A polícia conseguiu determinar que ele havia ido a Cooper durante o fim de semana do dia do trabalho, na hora aproximada em que a família Cowden foi morta. A namorada do suspeito disse à polícia que o viu com uma arma calibre 22 durante o Natal de 74. Em junho de 1980, ele agrediu violentamente uma grávida de 23 anos chamada Merd Hunter, mas ela sobreviveu e Dwayne foi acusado e condenado por tentativa de homicídio e condenado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele nunca cooperou a discutir qualquer um dos assassinatos de que foi acusado. A polícia acredita que os 2 homens e a mulher em um caminhão relatado pela outra família que acampava no local eram, na verdade, Dwayne e seus pais, já que o caminhão correspondia à descrição fornecida pela família. No entanto, ele e seus pais negaram qualquer conhecimento dos desaparecimentos da família Cowden. Um mineiro que possuía uma cabana ali nas proximidades afirmou que Dwayne e seus pais haviam passado pelo acampamento no dia 2 de setembro e assinaram um livro de visitas que ele mantinha para os visitantes. Um presidiário que certa vez compartilhou uma cela com Dwayne, mais tarde contou que ele confessou os assassinatos da família Cowden. O pai de Richard Cowden cometeu suicídio após alguns meses depois que os corpos foram encontrados, mas ele foi inocentado de qualquer envolvimento na morte do filho. Mais de 4 décadas depois, os fatos por trás dos assassinatos permanecem desconhecidos. Será mesmo que foi Dwayne ou será que foi outra pessoa? Essa informação talvez nunca será conhecida, porque a única testemunha desse caso não sabe falar. Se você gostou do caso de hoje, eu vou recomendar aqui na tela final um outro vídeo também sobre desaparecimento em floresta, onde eu falo sobre o Triângulo de Bennington. Me conta aqui se você conhecia esse caso e as suas considerações, porque eu vou gostar de saber. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!